Olá galera, aqui é o professor Nairon falando. Estamos aqui para dar continuidade às nossas aulas de geometria espacial. Na aula de hoje falaremos sobre planificação de poliedros e também definiremos um novo tipo de poliedro, as pirâmides. Como podem ver, na aula de hoje vamos usar outro software, não será um slide no PowerPoint. Esse aqui é o software GeoGebra numa versão para Android, no caso a calculadora gráfica 3D do GeoGebra. Bem, falaremos sobre planificações, como já dito. Começaremos então pelas planificações dos sólidos de Platão. Inicialmente aqui, o tetraedro. Creio eu que todos nós lembramos do tetraedro, essa figura formada por triângulos, é isso? Então, a planificação dele são 4 triângulos. Vamos ver aqui a planificação, temos 4 triângulos. Se juntarmos os vértices desses triângulos das pontas, temos que formamos o tetraedro. Então, a planificação do tetraedro é bem simples de entender. Próximo sólido que a gente tem, o cubo. Então, no cubo, a planificação dele já bem conhecida, a mais tradicional, aqui uma espécie de cruz formada por quadrados. Temos que montar também um cubo, utilizando o software GeoGebra. Então, isso aqui já é bem tradicional. Mais à frente vamos detalhar um pouco mais sobre o cubo. Octaedro, sólido formado por 8 triângulos. Sua planificação deve conter 8 triângulos. Então, podemos ver aqui o octaedro se formando. O próximo, dodecaedro. Então, creio que lembremos também do dodecaedro, que é um sólido formado por 12 pentágonos. Podemos verificar aqui ainda a sua planificação. Aqui é a planificação do dodecaedro, os 12 pentágonos. Podemos ver aqui que os 12 pentágonos se juntam e formam perfeitamente o dodecaedro. O último sólido de Platão, o icosaedro, então, formado por 20 triângulos. Sua planificação contém esses 20 triângulos. Isso aqui é um esboço, um exemplo de planificação do icosaedro. Podemos aqui ainda montar o sólido. Então, podemos ver aqui ele se formando. Então temos aqui o icosaedro. Como dito anteriormente, iremos detalhar um pouco mais sobre o cubo. Então vamos aqui abrir um novo arquivo. Então, temos aqui agora o cubo, naquela planificação que já apresentamos, a mais tradicional. Mas o cubo, assim como todos os outros poliedros, não possui apenas uma planificação. É possível existir outras planificações. No caso do cubo, ele vai ter exatamente 11 planificações. Então, bem aqui em cima, onde temos o tipo 1, seria uma planificação do cubo. A gente pode ter outra planificação. Aqui temos outra, e outra, e outra, e outra. E assim vai. Então o cubo ele possui várias planificações. Vamos deixar aqui o vídeo rolando com as planificações.
Vemos então aí as 11 planificações diferentes do cubo. O que vale aqui ressaltar do cubo seria o seguinte: tem muitos exercícios por aí que pedem que a gente identifique as faces opostas de um cubo a partir da planificação. Nessas questões a gente tem que perceber uma coisa: se as faces opostas elas estão alinhadas, como por exemplo esses 4 quadrados que formam essa parte maior da planificação, essa reta maior, sempre vai ter um quadradinho no meio. Então se eu pegar aqui o primeiro da esquerda para a direita e o terceiro da esquerda para a direita, nessa linha, quando eu faço a planificação, eles vão ficar opostos um ao outro. Então o primeiro ficou nessa e o outro aqui. Então as faces opostas elas estiverem alinhadas na hora da planificação, então sempre vai ter um quadradinho no meio delas na planificação. Então essa é a dica que a gente tem para planificação do cubo. Dando aqui continuidade, vamos ver agora a planificação de prismas, o último sólido estudado. Então vamos aqui para as planificações dos prismas. Temos no primeiro exemplo um prisma pentagonal. Ele é formado por pentágonos, 2 pentágonos e 5 retângulos. Então sua planificação deve conter justamente isso: 2 pentágonos e os 5 retângulos. Então podemos ver aqui a sua planificação. Se tivermos um outro prisma, um prisma hexagonal, então sua planificação deve conter 2 hexágonos e 6 retângulos. Então, bem simples de entender a planificação de um prisma, o que deve conter. Então podemos aqui visualizar a planificação. Então sempre a figura vai conter os retângulos e os 2 polígonos que formam a base. Então, planificações de prismas, bem simples de entender. Agora vamos definir o que seria uma pirâmide. Então temos aqui um desenho já bem tradicional, uma pirâmide, uma representação. Esse sólido, que é bem conhecido por construções, principalmente do Antigo Egito, como as pirâmides eram utilizadas lá pelos faraós. Umas famosas pirâmides são as pirâmides de Gizé e a pirâmide de Quéops. Mas também essas construções não ficaram apenas no Antigo Egito. As construções modernas aí, que também tem o formato de pirâmide, como a pirâmide de Mênfis, nos Estados Unidos, e a entrada do Museu Louvre, na França, em Paris. Bem, essas pirâmides associadas a grandes construções, elas podem ser definidas como poliedros que possuem uma única base e faces laterais triangulares, como é o exemplo aqui da nossa pirâmide quadrangular, já conhecida desde o fundamental. Temos aqui apenas uma base, que seria um quadrado, faces laterais triangulares. A pirâmide tem alguns elementos que merecem destaque. Então temos o vértice V, que é o vértice da pirâmide. Além do vértice V, temos ainda a altura da pirâmide. E repare que a altura ela é traçada interna à pirâmide, que é a altura H. É um pouco ruim de ver aqui a letra H, mas acho que vocês estão conseguindo identificar. Além dessa altura H, a pirâmide vai ter também o apótema da base. A gente já sabe qual é a definição de apótema. Está sendo representado aqui pela letra M aqui embaixo. Então o apótema ele vai do centro da pirâmide, do centro da base da pirâmide no caso, até o ponto médio de um dos lados, no caso do quadrado. Então a medida M seria o apótema. Temos ainda a medida G, que é chamada de apótema da pirâmide. Então M será o apótema da base e G o apótema da pirâmide, que o apótema da pirâmide ele se localiza nas faces laterais da pirâmide, no caso dos triângulos. Então temos aqui já o desenho da pirâmide, a representação dela e os seus elementos. O que é que cabe destacar aqui? Bem, a altura ela sempre vai ser perpendicular à base da pirâmide. Então essa altura, esse segmento H, ele forma um ângulo de 90 graus com o quadrado da base. Outra coisa também é que, como aqui a base é um quadrado, esse aqui a gente diz que é uma pirâmide regular, porque a base é um polígono regular. Temos ainda que o segmento M forma 90 graus com o lado CB. Então o segmento M também forma 90 graus, assim como o segmento G também forma os mesmos 90 graus. Então vocês podem perceber aqui que temos muitos triângulos retângulos, já que temos muitos ângulos de 90 graus. Então, mais à frente vamos aplicar bastante o teorema de Pitágoras aqui na pirâmide. Mas como a aula de hoje o foco ainda é mais nas planificações, vamos ver aqui a planificação dessa pirâmide.
Então, planificação de uma pirâmide, a base é um quadrado e é formado lá por triângulos. Então, temos aqui a planificação, a pirâmide se formando. Nada de mais, bem simples aqui a planificação da pirâmide. Vejamos agora outras planificações de pirâmides. Então, meu povo, temos aqui outro tipo de pirâmide, no caso agora, uma pirâmide heptagonal, sua base é um heptágono. E podemos ver ainda ela se formando. Aqui a pirâmide e a sua planificação. Temos ainda aqui, alterando aqui o número de arestas da base, uma pirâmide pentagonal, base é um pentágono. Temos aí os triângulos ao redor. Então podemos aqui ainda formar essa pirâmide. Vou ver aqui como ela se forma. Então os triângulos se fecham e se encontram acima no vértice da pirâmide. Esse pontinho preto aqui em destaque é o chamado de vértice da pirâmide. E assim vai. Para qualquer tipo de pirâmide que a gente vai ter, vai ser sempre o polígono da base cercado de triângulos. Então nada demais aqui também nas planificações das pirâmides. É isso, meu povo. Estamos aqui já encerrando a aula. Obrigado e até a próxima.